A escrita pré-histórica do Brasil, Alfredo Brandão. Apêndice. A pré-história de Alagoas. Os vestígios do homem pré-histórico são encontrados por toda parte no estado de Alagoas. Um fato que logo à primeira vista chama a atenção do investigador é que esses vestígios pertencem não somente aos aborígenes contemporâneos da descoberta, mas ainda a raças antiquíssimas que floresceram há milhares de anos. Os restos dessas raças são representados por meio de ossadas, sambaquis, instrumentos de pedra, fragmentos de louça, monumentos megalíticos e inscrições em rochedos. Vamos tratar de cada uma destas partes especificamente. 1. Restos de ossada e antiguidade do homem em Alagoas. É de justiça mencionar, em primeiro lugar, as investigações feitas sobre este assunto pelo notável escritor alagoano, Dr. Dias Cabral, o qual, num luminoso relatório apresentado ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, em 2 de dezembro de 1874, pode-se dizer, iniciou o estudo da pré-história de Alagoas. Nota: o presente trabalho, agora mais ampliado, já foi publicado no Almanaque de Viçosa, de 1920. Nesse relatório, ele se ocupou das descobertas arqueológicas feitas pelo professor Nicodemos Jobim, na Chã de Cajazeira, na fazenda Taquara, no município de Anadia, ao lado de diversos outros objetos aos quais teremos ainda de nos reportar. No correr do presente trabalho, encontraram um crânio e fragmentos de 2 ossadas, uma de criança e outra de adulto. Esses restos mortais achavam-se dentro de grandes vasos de barro, cobertos cada um com uma tampa também de barro em forma de tina. Os ossos longos dos membros inferiores do adulto estavam partidos, e os do crânio se apresentavam delgados, havendo ainda notar que a abóbada frontal era deprimida. O Dr. Dias Cabral foi da opinião que tais despojos deveriam pertencer aos índios. Para justificar este seu modo de pensar, ele citou não somente o fato do achado arqueológico ter sido num lugar onde ainda se encontravam os restos de uma estancada, o que denotava a existência de antiga ocara, mas ainda as circunstâncias de se haver retirado da escavação um pequeno machado de ferro já muito oxidado, o qual deveria ter pertencido aos conquistadores. Se, porém, os despojos humanos do Chã de Cajazeira são de origem relativamente recente, outros parecem ter uma muito longa ancianidade. Conforme tivemos notícia, entre 1866 e 1870, foi encontrado um crânio petrificado nas imediações da Cachoeira de Paulo Afonso. Os jornais que na época se publicavam em Maceió deram conhecimento deste fato, acrescentando que o crânio tinha sido achado no interior de uma pedra partida em consequência de um raio. Informaram-nos ainda que tal preciosidade arqueológica fora enviada para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nos números 1 e 6 dos arquivos do Museu Nacional, vêm publicados trabalhos dos doutores Lacerda Filho e Rodrigues Peixoto sobre a antropologia brasileira, nos quais há um estudo minucioso dos crânios existentes no museu. De crânios petrificados, eles apenas descrevem o que foi encontrado pelo sábio dinamarquês Dr. Lund, nas cavernas do Arraial Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. É claro que se existisse no museu outro crânio em condições idênticas, eles teriam feito referências. Como quer que seja, esta circunstância não implica falsidade na informação, podendo perfeitamente acontecer que o referido crânio tivesse outro destino. O fato dele ter sido encontrado no interior de um rochedo parece à primeira vista um pouco inverossímil, mas se considerarmos que esse rochedo podia ser formado de concreções de camadas aluviônicas, tudo fica explicado. De resto, casos semelhantes foram constatados por Whitney
na Califórnia. Soubemos também que no município de Santa Luzia do Norte existiam, em densa floresta, uma gruta com grande quantidade de corpos humanos ressequidos, quase petrificados. O mesmo se dá noutra gruta do município de Porto de Pedras. Além de ossadas humanas, encontram-se ainda no estado de Alagoas, na zona do Sertão, ossadas de animais gigantescos, pertencentes a espécies completamente desaparecidas. O sábio geólogo americano John Brenner, em uma excelente memória publicada em The American Journal of Science, de fevereiro de 1902, trata detalhadamente desses fósseis. Merecem especial destaque os que foram encontrados na fazenda Lagoa da Laje, perto de Águas Belas, e os do povoado de Meirus, Campo Alegre, 3 léguas a nordeste de Pão de Açúcar. Em muitas rochas dessas regiões, vêem-se grandes depressões cheias de uma camada de terra, de pouco mais de 1 metro de espessura. Os fazendeiros aproveitam essas depressões para depósito de água. As ossadas fósseis foram postas a descoberto, justamente quando se faziam desobstruções em alguns desses tanques naturais. Julga Brenner que tais ossadas pertenceram a mastodontes, grandes mamíferos dos tempos primitivos, os quais, sem dúvida, pereceram nesses tanques em lutas titânicas quando procuravam se desalterar. Fósseis idênticos são também encontrados em todas as zonas do Nordeste do Brasil, devastadas pelas secas. O que empresta a esses fatos um grande interesse para o estudo da pré-história é o encontrarem-se de permeio com os ossos, objetos fabricados pelo homem. Nas escavações da Lagoa da Laje, Brenner desenterrou uma grosseira mão de pilão, de um belo granito da vizinhança, tendo cerca de 18 centímetros de comprimento e aproximadamente 9 ou 10 de diâmetro. Achados mais ou menos idênticos apareceram em Maceió. No relatório sobre os trabalhos apresentados ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, em 1882, o Dr. Dias Cabral fala em ossos fósseis de um animal gigantesco, encontrados quando eram feitas escavações no prédio número 35, numeração antiga, da Rua do Comércio. No mesmo relatório consta que quando se abria um poço na Rua da Boa Vista, rua contígua à do Comércio, foi encontrada uma machadinha de diorito. Nota de rodapé. Volume 2 da Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano. Retornando ao texto. Sendo assim, a existência do homem em Alagoas deve remontar a milhares de anos, visto como os mastodontes são animais que viveram na superfície do globo no começo do período quaternário. Nos municípios de São Miguel e Viçosa foram descobertos vestígios de outros animais de raças também já desaparecidas. Queremos referir-nos às escavações em forma de galerias, atribuídas pelos caçadores a um animal de enormes proporções. Abre aspas. O tatuaçu, o qual deve ter sido idêntico ao gliptodonte, fecha aspas, cuja carapaça, encontrada na Argentina e em diversos pontos do Brasil, pode abrigar um boi. As galerias atribuídas ao tatuaçu devem ser examinadas, porque é bem provável que ainda possam existir armas e utensílios do homem primitivo. 2. Sambaquis, também denominados ostreiras e cernabis, são muito semelhantes aos Kjokenmorins das costas da Dinamarca, representados por montões de conchas, cascas de ostras, cernabes, sururus e diversos crustáceos. Encontram-se em muitos pontos do litoral do Brasil e não raramente em sítios distantes da costa. Os arqueólogos ainda não estão de acordo sobre a sua origem. Uns dizem que são restos de cozinha do homem primitivo,
Outros os julgam monumentos pré-históricos, talvez monumentos funerários. E ainda outros pensam que os sambaquis são devidos a causas puramente naturais, ao acúmulo de conchas na praia, acúmulo produzido pelo refluxo da maré. Como quer que seja, o homem dos sambaquis deixou neles muitos sinais da sua passagem, desde os seus esqueletos até os talismãs dos seus cultos, desde as suas armas até os seus adornos. Em Alagoas existem muitos sambaquis, os quais ainda não foram estudados, sendo, porém, barbaramente destruídos para a fabricação de cal. No número 1 do volume 3 da revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, tratando do município de Coruripe, o Dr. Francisco Isidoro assim se exprime. Abre aspas. Há a meia légua da sede da cidade e a uma do Pontal, um enorme sambaqui começado agora a explorar, para o fabrico de cal, o qual denota a existência de um cemitério ou de uma aldeia de tribo de índios. Ali tem-se encontrado igaçabas, com ossos petrificados, machados, arma de guerra, pilões e outros artefatos de pedra muito rústicos, que pelo seu estado denotam uma origem remota. Fecha aspas. Um moço empregado viajante do comércio de Maceió declarou-nos ter visto em Coruripe diversos sambaquis. Nota de rodapé. O ilustrado Dr. Castro Azevedo, muito recentemente, nos fez referências a sambaquis em Coruripe, os quais ficam situados a 3 léguas da costa. Retornando ao texto. Falou-nos também numa espécie de aterro que ali existia num pântano e que passava por ser obra de holandeses. Informaram-nos que um pouco adiante do Porto do Francês e também na praia ao norte de Maceió, vêem-se muitas ostreiras. Vale a pena serem examinadas. 3. Instrumentos de pedra. São denominados coriscos não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. Na Europa existiam as mais variadas lendas para explicar a origem dos coriscos. Na França, eles eram denominados alfinetes de fadas, porque na Idade Média acreditavam que durante o silêncio das noites, ao clarão da lua, as fadas e as willes, vestidas de bruma, dançavam na clareira dos bosques, de mãos dadas e em círculo, e que pela manhã viam-se sobre a grama pequeninas lascas de pedra, que haviam rolado do coifado luminoso dessas bailarinas noturnas. Na Escandinávia, representavam pregos ou cravos desprendidos dos carros aéreos das valquírias, e na Grécia mitológica passavam por fragmentos de projéteis lançados por Zeus sobre os gigantes que intentaram escalar o céu. Boucher de Pertles foi o primeiro a esclarecer a verdadeira procedência desses objetos. Eram utensílios, instrumentos, armas, amuletos, adornos ou enfeites do homem primitivo. Eles serviram para a classificação das primeiras idades pré-históricas, a idade da pedra lascada, ou idade paleolítica, e da pedra polida, ou idade neolítica. Os instrumentos que podemos observar em Alagoas pertencem quase todos à segunda idade. Alguns, no entanto, parecem datar de um período de transição entre a pedra lascada e a pedra polida. Encontramos machados para cortar árvores. Alguns apresentam ainda as entalhas onde deveriam ser adaptados os cabos de madeira. Cavadores de terra, brunidores, espécie de facas, com certeza destinadas a retalhar a caça, percutidores, mãos de pilão, pontas de lanças e de flechas, enfim, utensílios variáveis na extensão, na grossura e, sobretudo, na forma. Uns chatos com extremidades cortantes, outros cilíndricos, e ainda outros bojudos no centro, com todos os caracteres da hacha que Mortillet denominou coupe de pont. Esses instrumentos são fabricados de diversas qualidades de rochas, às vezes de pedras coloridas, ordinariamente verdes ou vermelhas. Achamos que todos eles representam o produto da indústria de raças antiquíssimas.
Em 1912, oferecemos ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano a coleção Padre Eloy Brandão, composta de 18 instrumentos de pedra, dos quais fizemos uma descrição, que foi publicada mais tarde, em 1915, no número 2 do volume 6 da revista do mesmo instituto. Vamos dar aqui a relação desses objetos. Número 1. Machado de pedra verde escuro muito resistente. Nefrite, com 10 centímetros de extensão e 13 de circunferência na sua porção mais volumosa. Tem uma forma mais ou menos triangular. A parte inferior, representando o gume, é bem polida e a extremidade superior é um pouco áspera. Pela sua bela cor verde e pelo cuidado do polimento, parece ter pertencido a chefe de tribo. Foi encontrado no município de Anadia. Número 2. Machado de pedra verde claro, nefrite ou jadeíte, com 10 centímetros de extensão e 11,5 de circunferência. A contextura desta pedra é menos dura do que a da precedente e o trabalho do polimento não é tão esmerado. Este instrumento foi encontrado no município de Paulo Afonso. Número 3. Machado de pedra ligeiramente avermelhado que, pela sua estrutura, parece pertencer à classe dos fibrolitos. Tem 14 centímetros de extensão e 14 de circunferência. Apresenta a forma de um cilindro achatado no sentido do comprimento. A extremidade inferior, polida em bisel, constitui um gume cortante. A extremidade superior parece ter sido simplesmente talhada. Foi encontrado no município de Paulo Afonso. Número 4. Pequeno machado de pedra escura que parece diorito. Tem 7 centímetros de extensão e 13 de circunferência. É ligeiramente puriforme e parece ter sido usado como percutidor. Foi encontrado no município de Anadia. Número 5. Pequenino machado de pedra granitoide, com 5 centímetros de extensão e 10 de circunferência. O gume é polido obliquamente. Parece que era empregado pelo homem primitivo como raspador. Foi encontrado no município de Anadia. Número 6. Machado de pedra cinzenta com 13 centímetros de circunferência e 9 de extensão. O gume acha-se gasto, sem dúvida pelo uso. A extremidade oposta apresenta um vinco bem pronunciado, mostrando o vestígio do encabamento. Foi encontrado no município de Anadia. Número 7. Machadinho de pedra granitoide sólida com 10 centímetros de circunferência e 6,5 de comprimento. O gume acha-se um pouco estragado. Parece ter servido de raspador. Foi encontrado no município de Alagoas. Número 8. Grande machado de pedra polida que parece diorito. Pesa 1 quilograma, tendo 18 centímetros de extensão e 19 de circunferência. O todo afeta uma forma achatada. Apresenta 2 faces quase planas e 2 bordos ligeiramente convexos. O gume, que deveria ser muito cortante, acha-se gasto pelo uso. Este instrumento parece ter sido utilizado para cortar árvores e é bem provável que fosse manuseado sem acabamento. Foi encontrado no município de Anadia. Número 9. Machado de granito com 14 centímetros de circunferência e 12 de comprimento. Como o precedente, apresenta uma forma achatada, porém o trabalho do polimento é menos esmerado. Foi encontrado no município de Anadia. Número 10. Machado de granito, rico em mica. Parece pertencer a uma indústria mais primitiva, ao período da transição entre a idade paleolítica e a neolítica. A pedra apresenta vestígios de ter sido talhada e polida grosseiramente, sendo a superfície bastante áspera. Apresenta os caracteres do tipo coup de pont de Mortillet. Foi encontrado em Anadia. Número 12. Machado mal feito, talhado e polido grosseiramente. Está nas mesmas condições que os 2 últimos. Foi encontrado em Anadia. Número 13. Parte de grande machado de pedra polida muito dura, parecendo diorito. Foi encontrado em Anadia. Número 14. Machado de granitoide escuro, cor de café, de tamanho médio, com 12 centímetros de circunferência e 9,5 de extensão.
Foi encontrado perto de um círculo formado de pedras perpendicularmente no chão, provavelmente um cromlech, no engenho Bom Jesus, na Viçosa. Número 15, instrumento de pedra escura, é mais ou menos uniforme. Parece ter sido uma pedra rolada, empregada pelo homem primitivo como percutidor ou como projétil. Na parte curva apresenta vestígios de ter sido talhada. Foi encontrada em Maceió. Número 16, tembetá de pedra verde claro, nefrite ou jadeíte. Pequenina em forma de martelo, de 2 centímetros de extensão. Talvez representasse uma joia, um objeto de adorno do homem primitivo, e assim deveria ser usado a pendente, ou do lábio inferior ou do lóbulo da orelha. Número 17. Fragmento de tembetá, na mesma pedra verde, mostrando ser mais volumoso que o precedente. Ambos foram encontrados, ao lado de ossos humanos, dentro de uma igaçaba, no município de Anadia. Número 18. Fragmento de um grande machado de pedra, de fundo escuro com manchas amareladas. É muito chato e apresenta 2 faces quase planas, tendo cada uma 12 centímetros de largura. O comprimento da parte existente é de 16 centímetros. Foi encontrado nas margens do Rio São Francisco. Como acabamos de ver, entre os objetos figuram 2 pequenos tembetás. Os tembetás ou muiraquitãs são encontrados em todo o Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. A palavra tembetá vem do tupi, de tembê, beiço, e itá, pedra. Nota de rodapé. Esta definição é a de Mártios. Em outro ponto desta obra, já manifestamos a nossa opinião a respeito. Retornando ao texto. Como os índios usavam o tembetá enfiado no lábio inferior, os primeiros exploradores do Brasil julgaram que esses adornos de pedra verde, que ora afetavam a forma de martelo, ora de disco perfurado, eram fabricados no país. A verdade, porém, é que ainda não foi possível explicar ao certo a origem dessas pequeninas joias, ou antes amuletos, visto como eram levados com respeito supersticioso. Parece, no entanto, que os aborígenes os tinham herdado dos seus antepassados, e que às pedras verdes se ligam antigos mitos do velho continente. Sabe-se realmente pelas narrativas de Plínio o Velho que antigamente a jadeíde e a nefrite, pedras de que são feitos muiraquitãs, eram usadas para curar todas as moléstias e especialmente as dores dos rins. A questão das pedras verdes tem suscitado séria controvérsia entre os etnólogos. O imortal naturalista Alexandre de Humboldt registrava o fato de não existirem essas pedras na América, fazendo parte de montanhas ou de serras, e que, no entanto, eram encontradas a cada passo objetos delas fabricados. O que se colheu dos índios sobre a origem dos tembetás foram apenas explicações absurdas. A pedra verde existiria sob a forma de barro maleável, no fundo de certo lago, nas cabeceiras do rio Jamundá. Logo depois de se preparar o amuleto, o barro ficaria endurecido, tomando a consistência da pedra. O nosso sábio Barbosa Rodrigues, baseando-se em outro sábio alemão, Pincher, atribuiu às pedras verdes uma origem asiática. Porém, Silvio Romero, por seu lado, apoiando-se na opinião do Dr. Mayer, contesta esse modo de ver. É um problema que ainda não foi resolvido e cuja solução virá talvez trazer alguma luz sobre o passado do homem americano. Como se verá no nosso livro sobre a Viçosa, nesse município já se tem encontrado amuletos de pedra verde. 4. Monumentos megalíticos. Em Alagoas não são raros os pontos onde se veem essas testemunhas incontestáveis da existência do homem em idades antiquíssimas. São dolmens, cromlechs, menhirs, pedras de equilíbrio, logans, pedras de trempe, pedras de sino e muitos outros monumentos de pedra bruta ou ligeiramente talhada. O dolmen é formado por uma laje disposta horizontal e obliquamente sobre uma ou mais pedras verticais. Uns parecem ter servido de túmulos e outros de altares. Em nosso livro Viçosa de Alagoas, referimos-nos a 2 dolmens que tivemos ocasião de ver.
Um no engenho Mata Verde e outro na fazenda Veados. Nota de rodapé. Alfredo Brandão, Viçosa de Alagoas. Notas históricas, geográficas e arqueológicas. Recife, 1914. Vamos transcrever o que dissemos a respeito. Abre aspas. Um verdadeiro dólmen encontrei no engenho Mata Verde, em uma grota, dominada pelo Alto da Boa Vista. Consta de uma pedra plana superposta sobre 3 pedras brutas. O que torna esse dólmen curioso não é somente o fato de se achar no meio do leito de um regato, não tendo, portanto, servido de túmulo, mas a anormalidade da disposição da pedra, que serve de mesa, a qual, em vez de estar a chato, se encontra de lado, sobre as outras. Em uma das extremidades vence alguns riscos dispostos em ângulos. Fecha aspas. Abre aspas. No sítio Sapucaia, no engenho Bom Jesus, existe um pequeno monumento pré-histórico que, segundo a descrição que fizeram, parece ser um cromlech. Trata-se de um círculo formado de pedras brutas implantadas verticalmente no solo. Fecha aspas. Abre aspas. O monumento pré-histórico de Viçosa, o mais importante que cheguei a ver, já não existe, pois foi demolido muito recentemente, quando se construía o prolongamento da via férrea que se destina à Palmeira dos Índios. Fecha aspas. Abre aspas. Essa recordação do homem primitivo a que me referi ligeiramente na memória, por simples informações, e que ficava no sítio Veados, foi por mim visitada posteriormente, em princípios de 1911, antes de terem começado o serviço de demolição. Dava a ideia de uma velha fortaleza, lembrando ao mesmo tempo um desses túmulos gauleses, tão magistralmente descritos pelo sábio Alexandre Bertrand. Era formada de grandes pedras ou lajes, regularmente talhadas, superpostas entre si e muito intimamente unidas. Apresentava 3 faces, uma anterior e 2 laterais. O fundo encostava no morro. A face anterior poderia ter uns 8 metros de comprimento para uns 6 de altura. Não havia sinal de portas. Nos 2 lados dessa construção ciclópica viam-se os vestígios de uma espécie de cerca ou fortificação, feita de pedras brutas dispostas perpendicularmente no chão, prolongando-se em grande distância. No espaço limitado pela cerca, do lado direito, notei um grupo de pedras que parecia um dólmen, e perto deste uma pequena laje coberta de riscos dos quais tirei uma cópia. Também tirei uma grosseira planta de todo o monumento. Quando o destruíram, encontraram diversos amuletos de pedra verde, talvez nefrite ou jadeíde. Fecha aspas. Ao lado dos dólmens se encontram com frequência os cromlechs, ou círculos de pedras brutas, especialmente no sertão. É preciso distingui-los dos currais de pedra, que pertencem à época atual. Muitas vezes representam verdadeiras trincheiras do homem primitivo. Soubemos que, acima de Santana do Ipanema, no lugar chamado Olhos d'Água do Frade, na margem do caminho, existe uma espécie de baluarte de pedras soltas, parecendo com um cromlech. Nunca tivemos ocasião de ver menhires em Alagoas, mas, pela descrição que nos fizeram de certas pedras, suspeitamos que eles existam no centro do estado. Alguns monolitos da Estação da Pedra merecem estudo. Nas mesmas condições se acha outro monolito da Fazenda Navio, no município de Água Branca. O nome da fazenda origina-se da forma da pedra. As tramps, formadas por 3 grandes pedras dispostas em ângulos equiláteros, são frequentes nas caatingas de Alagoas e Pernambuco. Interroga-se qualquer sertanejo que ele dará indicações dessas curiosidades. As pedras de equilíbrio parecem com os menhires assinalar algum feito. Uma das mais importantes de que tivemos ciência é a do Serrote do Timóteo, distante 2 léguas da cidade de Paulo Afonso. Tal monumento consta de 3 pedras arredondadas, colocadas uma sobre a outra. A da base é muito volumosa, a do meio tem um diâmetro menor e a do vértice é a da proporção mais reduzida.
Cita-se o caso de uma pedra de sino, perto de Águas Belas, que quando era vibrada se ouvia na distância de uma légua. Há com certeza muito exagero neste relato. Tivemos ocasião de observar pedras sonoras no município de Viçosa, mas as vibrações são ouvidas apenas a poucos passos. Os ingênuos filhos da mata e do sertão inventam lendas muito interessantes sobre essas curiosidades. De uma grande trempe existente para os lados do Rio São Francisco. Conta-se que o diabo todas as noites ia colocar sobre ela um caldeirão de ferro, no qual preparava uma sopa de enxofre. Na estação pré-histórica da fazenda Veados, segundo asseveram os moradores da vizinhança, apareceram visagens ao meio-dia e à meia-noite. Um almocreve relatou-nos que, passando ali uma vez, vira no alto do serrote um cabrito luminoso. 5. As chãs de cacos e os restos de cerâmica. Vamos começar o presente parágrafo citando alguns tópicos da nossa memória, vestígios de raças pré-históricas na Viçosa, apresentado ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, na sessão de 12 de julho de 1910. Nota de rodapé. A memória foi publicada no Jornal de Alagoas em suas edições de 26, 27 e 28 de julho de 1910, no número 4 da revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, de dezembro de 1913, tendo sido mais tarde incluída no livro Viçosa de Alagoas. Retornando ao texto. Abre aspas. No engenho Paredões, de propriedade do coronel José Aprídio Vilela, existem diversas chãs, onde a quantidade de cacos é tão grande que quando ali fazem roçados, dificultando a lavragem do solo. Nas primeiras derrubadas, os restos de louça foram encontrados em grandes fragmentos, achando-se também, às vezes, enterrados em pouca profundidade. Vasos em forma de grandes potes de boca larga e de paredes bastante espessas. Esses vasos, segundo me informaram, apenas continham uma pequena quantidade de terra. Em tais locais também foram encontrados cachimbos de barro, de formas esquisitas e descomunais. Todas essas preciosidades sendo estragadas pelos roçados que todos os anos se repetem nos mesmos terrenos, porque a experiência demonstrou que as chãs de cacos são extraordinariamente férteis. Tendem a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, desaparecendo da nossa pré-história. Deixando para posteriores observações as chãs do Cangote, do Urubu e da Boa Vista, muito ricas em destroços antigos, encaminhei-me para a que é especialmente conhecida pelo nome de Chã de Cacos. O monte, cuja chapada tem tal designação, fica à margem direta do Riachão. Regato um pouco volumoso nas estações invernosas, o qual, banhando o município pelos lados do nordeste, vai lançar-se no Paraibinha. Esse monte tem mais ou menos a forma de um cone truncado, sendo de fácil acesso pelo lado do poente. Ao contorná-lo em um estreito vale, entre a sua base e o riachão, fui impressionado não só pela sua conformação especial, como também pelo fato de encontrar-se ele ligado por uma ponta de terreno, que me pareceu um aterro, a outro monte que não pude explorar, visto achar-se coberto de capoeirões. A princípio pensei que estava diante de um desses montes construídos pelo homem primitivo, e que são tão comuns no Arkansas, no Ohio e no Mississippi. Mas a simples reflexão sobre o papel e fins do monte demoveu-me a primeira ideia. Com efeito, tais monumentos como os Teocallis dos astecas e os Chulpas das margens do Titicaca e do Humayo, no Peru, eram construídos não somente para servir de templos e túmulos, mas também de pontos estratégicos de observação e defesa. Ora, em um terreno extremamente acidentado como o da Viçosa, onde os vales estreitos serpenteiam como profundos fossos num labirinto de montes e colinas, não seria razoável admitir que as raças antigas se dessem ao trabalho de construir novos montes, quando qualquer chapada poderia oferecer todas as condições de segurança e defesa.
Logo em meio da subida, começaram a aparecer os fragmentos de louça, em quantidade crescente à medida que eu galgava o cume. Lá então, através do algodoal que o cobria, os cacos apareciam aos montões, de modo que se poderia julgar que tinham sido acumulados por muitas gerações. Os fragmentos eram grossos de 3 a 4 centímetros de espessura, apresentando alguns o abaulamento peculiar às partes de grandes vasos, pelo que imaginei tratar-se de restos de igaçabas. Toda a louça representava o produto de uma cerâmica rudimentar, não se notando o menor adorno que revelasse gosto estético. Era mal cozida, pois a parte voltada para cima achava-se gasta, manifestando a ação dissolvente das águas da chuva. Além disto, se quebrava com facilidade e tinha uma cor negra de fumaça. A matéria-prima empregada na confecção era uma argila grosseira e mal trabalhada, pois a superfície de secção de um fragmento apresentava-se áspera e pontilhada de pequeninos grãos de seixo branco. Em alguns pedaços mais raros, é verdade, notei que a parte côncava era coberta de um verniz acinzentado, sem dúvida destinado a tornar a louça impermeável. Um fato essencial despertou minha atenção. Todos os destroços que ali se achavam eram apenas os restos de utensílios domésticos, nada havendo que pudesse revelar, pelo menos no exame superficial que fiz, ruínas de construções. À primeira vista, julguei ser o povo que ali tinha vivido, pertencente a raças nômades que habitavam em tendas, ou então representantes dos aborígenes que povoavam o território de Alagoas, na época do descobrimento do Brasil, os quais, como é sabido, construíam as suas habitações de ramos e folhas de árvores, que desapareciam com o tempo, sem deixar vestígios. Fecha aspas. No município de Viçosa ainda se encontram diversos chãs de cacos, tais como as de Jereba, Mar Vermelho e Chã Preta. O Dr. Brandão Vilela enviou-nos há pouco tempo uma interessante curiosidade encontrada nessa última localidade. Trata-se de um objeto de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, afetando a forma de uma coronha de espingarda. É de mármore branco e compacto. O polimento é tão esmerado que se diria ser feito em uma oficina moderna. Esse objeto pertence ao tempo atual ou ao pré-histórico? A matéria-prima de que é confeccionado e a forma poderiam fazer pensar num trabalho da nossa época, mas há nele uns riscos que lembram signos antigos. No que diz respeito à matéria-prima, lembramos que distante umas 3 ou 4 léguas da Chã Preta, existe no sítio Lunga uma grande mina de mármore. Fizeram-nos referências a outras chãs de cacos em Atalaia, Capela, Paulo Afonso e Palmeira dos Índios. Neste último município descobriram há poucos anos um cemitério de aborígenes. Foram desenterrados igaçabas contendo esqueletos humanos, colares de ossos e machados de pedras em forma de crescente, amuletos do culto de Jaci, a lua. Os restos de cerâmica encontrados em Alagoas, ao contrário dos monumentos megalíticos, parecem pertencer a raças que viveram num tempo mais ou menos recente. No entanto, pensamos que se forem feitas escavações, serão encontrados vestígios de uma civilização mais adiantada. 6. Inscrições em rochedos. Já em 1869, o inglês Richard Burton dava notícia de inscrições no Baixo São Francisco, no sítio Itacoatiara. Ele viu um talhado de arenito de cuja superfície se projetava um rochedo horizontal, em forma de alpendre. Abaixo deste teto, a rocha estava inteiramente coberta de caracteres. O mesmo autor cita ainda a existência de pedras de letreiros nos sítios Pé de Serra, Icó de Ipueira e Salgado. John Brenner copiou em um grande gneiss em decomposição diversas figuras, umas gravadas e outras pintadas.
representando estrelas, serpentes, seres antropomórficos e as mais variadas figuras geométricas. No texto da presente obra, já nos ocupamos das inscrições em rochedos de Viçosa, das quais publicamos a cópia. Temos a acrescentar que ainda se encontram litoglifos na cachoeira da Serra Dois Irmãos, no engenho Barro Branco, no engenho Minas, no leito do rio Paraíba, perto da cidade, e no engenho Limoeiro. Otávio Brandão declarou-nos ter visto riscos de pedra na desembocadura do riacho Gorungumba, no Paraíba. Verificamos mais tarde a existência dessas inscrições, as quais constam de figuras em forma de elipses. Venceslau de Almeida, esse grande e talentoso investigador dos nossos arquivos, barbaramente assassinado há pouco tempo, declarou no Jornal de Alagoas que encontrara litoglifos no município de Capela. Há pouco mais de 4 anos, vimos inscrições num rochedo da Bica da Pedra, perto de Maceió, nas imediações do aprazível sítio Leópolis, do ilustrado Dr. José Leão. Essas inscrições a que nos referimos no texto já tinham sido citadas pelo literato alagoano Pedro Nolasco Maciel, em seu romance A Filha do Barão. Também têm sido encontrados litoglifos nos municípios de Atalaia, Tatuamunha, Porto de Pedras, na povoação de Porto da Rua, Palmeira dos Índios e Anadia. Entre os 2 últimos municípios, no lugar denominado Pau do Esquecimento, existe à margem de uma pequena lagoa uma pedra muito curiosa, onde se encontram pegadas de homens e de crianças, ao lado de pegadas de cães e de outros animais. Para terminar, vamos transcrever o artigo que, sobre uma estação pré-histórica em São Luís do Quitunde, publicamos na Gazeta de Alagoas, em sua edição de 24 de dezembro de 1934. A Pedra da Moça. Abre aspas. Correspondendo à gentileza de um convite, tivemos ensejo de visitar uma curiosidade pré-histórica existente na Fazenda Cachoeira, propriedade do ilustrado advogado Dr. Rodolfo Lins. A Fazenda Cachoeira fica à margem do ribeirão Jitituba, perto do povoado Raiz, no município de São Luís do Quitunde. Logo ao se descer a encosta do povoado, a fazenda se descortina ao olhar. A paisagem é lindíssima. Embaixo, o Jitituba rola as suas águas encachoeiradas, torcicolando entre os canaviais verdejantes, alongando-se na várzea e perdendo-se entre colinas coroadas de matas e capoeirões. Além fecha o horizonte a Serra do Feijó, com seus penhascos abruptos. A Pedra da Moça, como é vulgarmente conhecida a tal curiosidade pré-histórica, acha-se perto da Casa do Engenho, na aba de um monte. É um rochedo de constituição granítica, de 6 a 8 metros de altura e de forma arredondada. No lado voltado para o engenho, vê-se perfeitamente gravada uma imagem de mulher. Essa imagem apresenta-se de perfil, com a cabeleira negra, a fronte espaçosa ornada de um diadema, o nariz bem feito e o pescoço com um colar. O busto parece envolvido em um amplo manto que desce até a raiz da pedra, notando-se, porém, perfeitamente modeladas a saliência dos seios e uma parte do braço e do ombro. O todo da gravura apresenta em suas linhas o tipo característico da elegância e da beleza gregas. A imagem se acha sob o braço esquerdo de uma grande cruz que se estende, também gravada, de alto a baixo do rochedo. À direita dessa cruz aparecem diversos caracteres representando signos pré-históricos, idênticos a outros já por nós estudados em diferentes pontos do Brasil. Entre esses signos notamos o tembetá, símbolo da divindade masculina, e o signo da teta, em forma de supercílios, figurando a divindade feminina e ainda mais a pintura do raio e a de Mbu, a grande serpente do espaço. Não podemos examinar a parte posterior do rochedo, visto achar-se coberta de espesso matagal.
Conforme ouvimos de naturais do local, sobre a Pedra da Moça, correm diversas lendas de assombramento. Falam em tesouros ocultos, em luzes mostiças que vagam nas cercanias, e dizem ainda que muitas vezes à meia-noite mãos invisíveis atiram do alto uma corrente de ferro que se vai ligar a outra pedra no meio do rio. Além da Pedra da Moça, há ainda outra curiosidade: a Pedra Cerrada, que fica no vale, quase à margem do caminho da serra. Trata-se de uma rocha também de constituição granítica de 1,5 metros de altura para 2 de comprimento, apresentando uma fenda em toda a extensão. Parece que a pedra foi serrada com um instrumento de metal, porque se fosse uma simples fenda natural, devido ao fato da decomposição do granito pelas ações físicas do meio atmosférico, a linha de ruptura apresentaria sinuosidade, de acordo com os pontos menos resistentes. Mas é justamente o contrário que se observa. A fenda em toda a sua altura é de uma retidão admirável. Portanto, a conclusão lógica a tirar é que houve ali trabalho humano. O Brasil, de norte a sul, apresenta uma quantidade prodigiosa dessas curiosidades. Para explicá-las, uma corrente de arqueólogos pensa que tudo é obra dos fenícios, os quais, muitos anos antes da descoberta da América, andaram a visitar as nossas plagas, erigindo monumentos e gravando inscrições em rochedos. Já nos manifestamos contra essas ideias em diversas publicações, e um dos principais argumentos que invocamos se acha justamente no fato de tais monumentos e inscrições não se encontrarem somente no litoral, mas também em pontos os mais centrais e recônditos do nosso país. Tudo dá a entender que esses monumentos misteriosos são devidos a um povo que aqui existiu por muitos anos, que desenvolveu uma civilização compatível com a sua época. E que essa civilização só poderia ser a dos Atlantes, pois cada vez mais os estudos da geologia, da oceanografia e da antropologia vêm demonstrar que o tão falado continente Atlântida não foi uma criação fantasiosa de Platão e dos sacerdotes de Sais. Explica-se assim a imagem da moça gravada em um rochedo de nosso estado. Era a figura de uma deusa dos Atlantes. Dizemos deusa porque se acha cercada de signos simbolizando divindades ou atributos de divindades. Seria Atene? Afirmam Peroni e Pierre Benoit que essa deusa, antes de ser adorada na Grécia, já era adorada entre os Atlantes, os quais, de resto, eram antepassados dos gregos. Sobre a Pedra Cerrada, o que podemos por enquanto adiantar é que ela deve ter servido de baliza e que talvez na fantasia dos montanheses sobre a existência de tesouros haja algum fundo de verdade. Não tesouros encantados, mas reais, representados pela existência de minérios na região. Isso não passa de uma conjectura nossa, conjectura que chegamos depois de termos lido uma notícia de que os holandeses, durante a sua estadia no Brasil, tiveram conhecimento da existência de minas de ouro e de prata, em uma serra que ficava 8 léguas a oeste de Paripueiras. Essas minas, se existem, podem muito bem ter sido exploradas pelos Atlantes, visto como os metais preciosos, tais como o ouro, a prata e ainda o oricalca, eram deles conhecidos. Fecha aspas. A nossa terra guarda, pois, em seu seio e em sua superfície a história do homem que a habitou em eras longínquas. O que se torna preciso agora é recolher sem cessar os documentos esparsos dessa história, a fim de serem apagados os pontos de interrogação que enchem as suas páginas.